Olá, alunos! Hoje vamos embarcar em uma jornada pelo tempo, explorando um dos capítulos significativos da história do Brasil, a imigração europeia nos séculos XIX e início do século XX. Este período foi marcado por grandes transformações, onde a chegada dos imigrantes, especialmente italianos e alemães, não apenas ajudou a moldar a economia, mas também a sociedade brasileira, como conhecemos hoje. A vinda desses imigrantes foi impulsionado por diversas crises em seus países de origem. Na Itália, muitos enfrentaram problemas como a pobreza extrema, a falta de terras para o cultivo e a instabilidade política, especialmente após a unificação do país, que trouxe novas tensões sociais e econômicas. Já na Alemanha, a Revolução Industrial trouxe mudanças rápidas, gerando uma urbanização acelerada e condições de vida difíceis na cidade, além das crises agrícolas que afetaram diretamente o sustento das famílias. Nesse contexto, a Lei de Terras de 1850, que instituiu a compra como a única forma de acesso à terra, limitou as oportunidades dos ex-escravizados e abriu as portas para a mão de obra imigrante. Mas o que isso realmente significou na prática? Quais eram as condições de vida e trabalho desses imigrantes nas fazendas de café? Vamos descobrir como esses trabalhadores enfrentaram desafios como a adaptação de um novo país, enquanto contribuíam significativamente para a economia cafeeira. Prepare-se para uma análise profunda das políticas de imigração e dos impactos que a imigração teve em nossa cultura e sociedade. Então, pessoal, vamos então aprofundar um pouco mais, a respeito aí da imigração e vamos falar um pouco aí a relação de mão de obra dos imigrantes e também aprofundar também um pouco mais aí na promulgação da Lei de Terras, vamos fazer a avaliação das relações aí da Lei de Terra de 1850 com a mão de obra imigrante. Então, a promulgação da Lei de Terras de 1850 estabeleceu a compra como a única forma de acesso, limitando o acesso a ex-escravizados e estimulando a mão de obra imigrante. A Lei de Terras de 1850 foi uma legislação fundamental no Brasil imperial que determinou que a única forma de obtenção de terra seria através da compra e não mais pela ocupação. Essa mudança teve grandes implicações sociais e econômicas. Ao restringir o acesso à terra para aqueles que não podiam comprá-la, como ex-escravizados, a lei contribuiu para a manutenção da desigualdade social e da concentração de terras nas mãos de grandes proprietários. Além disso, a Lei de Terra foi um dos marcos que impulsionou a imigração europeia para o Brasil. Com o fim do tráfico de escravizados africanos em 1850, havia uma necessidade crescente de substituir a mão de obra escrava nas fazendas, principalmente nas regiões cafeeiras. Assim como os imigrantes europeus, como os italianos e alemães, foram incentivados a vir para trabalhar nas lavouras de café, inserindo em regimes como um sistema de parceria e colonato. E essa política tiveram grandes impactos na formação da sociedade brasileira, como os imigrantes contribuíram tanto para o desenvolvimento econômico quanto para a diversificação cultural no país. A Lei de Terras reforçou a concentração de terras no Brasil, favorecendo grandes proprietários e dificultando o acesso a trabalhadores pobres, especialmente os ex-escravizados. A terra
os escravizados. A terra, ao estabelecer a lei de terras, a estabelecer que a aquisição de terras só daria inclusive por meio de compra, a lei garantiu o controle das propriedades rurais que permanecessem nas mãos da elite agrária. Esse contexto facilitou a transição da mão de obra escravizada para a contratação de imigrantes europeus. Com o fim do tráfico de escravos, a crescente demanda por trabalhadores na lavoura de café e a imigração europeia tornou-se a solução adotada pelas elites agrícolas. Assim, a lei de terra contribuiu para consolidar o modelo agrícola baseado nas grandes propriedades e na exploração de mão de obra estrangeira, moldando as relações de trabalho e propriedade no Brasil durante o século XIX e o início do século XX. Então, vamos falar aí agora um pouco da imigração, né, da imigração aí no século XIX. Então, a imigração, particularmente de italianos e alemães, foram aí incentivados no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, com a lei pela lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibiu o tráfico de escravizados. O governo brasileiro e os fazendeiros, especialmente do setor cafeeiro, buscaram substituir a mão de obra escravizada com a imigração e de parceria com os imigrantes dividiam os lucros das colheitas com os fazendeiros e a imigração subsidiada pelo colonato, em que o governo financiava a vinda dos trabalhadores que passavam a residir e trabalhar nas fazendas em troca de um salário. Contudo, as condições de vida e trabalhos eram muitas vezes precárias, levando a tensões e conflitos como a revolta dos parceiros em 1856. Mesmo esses desafios, a imigração europeia foi crucial para o desenvolvimento da economia cafeeira e a modernização do Brasil no final do século XIX e início do século XX. Então, gente, esse modelo, né, de imigração, principalmente esse colonato, né, era muito prejudicial, porque o governo bancava, sim, a vinda aqui dos imigrantes, né, os italianos, principalmente italianos e alemães, no primeiro momento, mas quando eles chegavam aqui, eles já chegavam com uma dívida aí com o fazendeiro que contratava ele, né? No caso aí para vir trabalhar na sua fazenda. Então, essa política de imigração e parceria. Então, o sistema de parceria, os imigrantes europeus que vinham trabalhar nas fazendas de café eram responsáveis por custear a sua própria viagem ao Brasil, né? Então, esses fazendeiros, eles custeavam, no caso, a vida desses imigrantes, né, para o Brasil. E, uma vez instalados, esses trabalhadores eram remunerados de forma indireta, dividindo parte da produção com os fazendeiros, e que, em teoria, permitia que eles fossem reembolsados pelos custos iniciais da imigração e o assentamento. Contudo, com a prática, muitos imigrantes enfrentaram dificuldades, com baixo rendimento e condições de trabalho insatisfatórias, e que resultou em dívidas que acumularam em vez de serem pagas, né? Então, tudo que, por exemplo, eles chegavam aqui, eles já chegavam devendo, como eu disse, né, para o fazendeiro. E muitas vezes essa parceria não era rentável.
E tudo que, por exemplo, todo o consumo que ele tinha, por exemplo, a moradia era do fazendeiro, ele tinha que pagar o aluguel. No modo geral, onde eles compravam as comidas, também a venda era do fazendeiro. Então eles nunca conseguiam que pagar essa dívida, né, para poder para começar a ter realmente um pouco de lucro, né? Então, como as dívidas que acumulavam, né, elas acabavam acumulando em vez de serem pagas, né? Então eles precisavam de fazer uma compra, precisavam de pagar o aluguel, e eles não conseguiam, porque eles não conseguiam um rendimento suficiente para isso, e eles ficavam sempre devendo, né? Então o sistema frequentemente marcado por abusos, que já que os fazendeiros controlavam tanto os preços dos produtos quanto as despesas dos trabalhadores. E essas tensões levaram a protestos e descontentamento entre os imigrantes, em que muitas vezes se viam presos a contratos injustos e a exploração. A insatisfação culminou em algumas revoltas, como a revolta dos parceiros, em que os imigrantes exigiam melhores condições de trabalho em resposta à crítica do sistema de parceria do governo. Então, o governo começou também a incentivar a imigração subsidiada, ou colonato, com o objetivo de evitar esses conflitos e proporcionar uma mão de obra mais estável nas fazendas cafeeiras. Então, essa imigração, né, subsidiada, né, o colonato, então no sistema de colonato, os imigrantes europeus tinham suas despesas de viagens custeadas pelos fazendeiros, e em contraste com o sistema onde os próprios imigrantes precisavam arcar com os custos. Ao chegarem na fazenda de café, os colonos trabalhavam em troca de um salário, ou em parte, ou parte da colheita como pagamento, que lhe proporcionava melhores condições de sustento. Além do trabalho nas plantações, os colonos recebiam uma pequena porção de terra dentro da fazenda para cultivar alimentos para o seu consumo, e o que ajudava a complementar a sua renda. E esse sistema, ao contrário da parceria, tinha como objetivo reduzir a insatisfação e os conflitos entre os trabalhadores e os fazendeiros, fornecendo uma compensação mais estável e previsível, né? Então, no entanto, apesar de ser uma alternativa, o sistema anterior, o colonato, ainda enfrentava problemas. Os colonos eram frequentemente sobrecarregados de trabalho e sofriam com a falta de direitos trabalhistas, e o que resultava em dificuldades e conflitos em algumas regiões. Mesmo assim, o colonato foi um dos principais responsáveis pela atração de grandes levas de imigrantes ao Brasil, especialmente italianos, e pela expansão das plantações de café ainda no século XIX e o início aí do século XX. Então, o sistema de colonato foi considerado o mais bem-sucedido em relação ao sistema de parceria, especialmente porque oferecia condições mais estáveis para os imigrantes europeus que vinham trabalhar nas fazendas de café no Brasil. No sistema de colonato, as despesas de viagem dos imigrantes eram pagas pelo fazendeiro e os trabalhadores recebiam o salário parte da colheita, além de pequenas áreas de terra e o cultivo e a subsistência, né? Então, enquanto o sistema de parceria gerou muitos conflitos e revoltas. E qual eram aí as condições de vida dos imigrantes? Vamos ver? Então, os imigrantes que chegavam ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café
enfrentavam uma série de dificuldades ao longo de sua jornada. Entre os principais desafios estavam moradias precárias nas fazendas. As condições de moradias eram frequentemente inadequadas. Muitas vezes as famílias de imigrantes viviam em casas de pau a pique e pequenas, sem infraestrutura básica, como saneamento adequado, que resultava a condições de vida insalubres. Falando aí da exploração, tanto no sistema de parceria quanto no colonato, muitos imigrantes foram explorados pelos fazendeiros. Os baixos salários e cobranças de dívidas por produtos básicos e a dependência econômica em relação aos proprietários das fazendas colocavam os trabalhadores em situação vulnerável e os contratos nem sempre eram respeitados e os colonos frequentemente enfrentavam jornadas e trabalhos exaustivos. O isolamento, além da exploração nas fazendas, dificultava a vida social e o contato à cultura dos países de origem. As fazendas ficavam muitas vezes longe dos centros urbanos, e o que reduzia as chances dos imigrantes se integrarem às cidades ou formassem comunidades sólidas de apoio. As dificuldades de adaptação, o idioma e os costumes e o clima tropical também eram grandes barreiras para os recém-chegados. A falta de familiaridade com o português dificultava a comunicação e a falta e muitos imigrantes não tinham apoio para aprender a língua e se adaptar à nova cultura. Além disso, o choque cultural e a distância da terra natal contribuíam para um sentimento de saudade e desorientação. Apesar dessas dificuldades, muitos imigrantes preservaram e contribuíram significativamente para o desenvolvimento das regiões cafeeiras no Brasil. Das regiões cafeeiras do Brasil como um todo, No entanto, o processo de adaptação foi doloroso para muitos e nem todos conseguiram prosperar nas condições impostas. Os imigrantes europeus, especialmente os italianos e alemães, foram amplamente recrutados para trabalhar nas fazendas de café no Brasil durante a segunda metade do século XIX e o início do século XX. No entanto, a sua experiência de trabalho muitas vezes era marcada por condições adversas que apresentavam semelhanças alarmantes com o trabalho escravo. Aqui estão alguns pontos que ilustram essa realidade. O trabalho exaustivo, os imigrantes eram frequentemente submetidos a longas jornadas de trabalho, que podiam ultrapassar 12 horas por dia, especialmente durante o período da colheita. As tarefas envolviam a colheita manual de grãos e café, o plantio de outras atividades físicas intensas que exigiam grandes esforços. As condições de trabalho eram frequentemente insalubres e perigosas. Faltavam equipamentos adequados e os trabalhadores não recebiam proteção contra elementos como sol intenso ou chuvas. Além disso, o acesso a cuidados de saúde era limitado e levavam a altos índices de doenças e acidentes. A semelhança com o trabalho escravo, embora os imigrantes fossem livres, as condições que trabalhavam eram comparáveis aos que os escravizados enfrentavam. O sistema de dívida, por exemplo, frequentemente mantinha os imigrantes em situações de dependência econômica, onde as suas remunerações eram insuficientes para cobrir os custos de vida, resultando em um ciclo de endividamento e exploração. Então, a falta de direitos trabalhistas
no início, não havia uma legislação trabalhista robusta que garantisse direitos básicos aos trabalhadores. Os imigrantes muitas vezes não tinham acesso a contratos formais ou a proteção legal que tornava vulnerável à exploração. Então, protestos e resistências a condições de trabalho levaram muitos imigrantes a se organizarem e a protestar por melhores condições. Isso resultou em um movimento de resistência, em algumas revoltas, como a Revolta dos Parceiros, no qual os imigrantes exigiam mudanças e melhorias nas suas condições de trabalho. E essas experiências revelam a faceta complexa da imigração no Brasil, onde os imigrantes, apesar de buscarem melhores oportunidades e uma vida digna, muitas vezes se deparavam com a realidade desafiadora que refletiam a persistência de prática de exploração, a exploração de mão de obra imigrante. A exploração dos imigrantes pelos fazendeiros nas fazendas de café no Brasil se manifestou de diversas maneiras, resultando em condições de trabalho rigorosa e limitadas oportunidades de ascensão social. Então aqui estão alguns aspectos, que vamos aí apresentar que ilustram aí essa realidade. Então as condições de trabalho, como dissemos, as condições severas de trabalho, então os imigrantes eram frequentemente obrigados a trabalhar em ambientes difíceis sob pressão interna, e as jornadas de trabalho eram longas e as tarefas exigiam esforço físico extremo. Muitas vezes em condições climáticas adversas. Então as exigências do trabalho, aliada à falta de infraestrutura e apoio, tornavam a rotina do trabalho extenuante. Então, mais um item, a remuneração baixa e débitos. O que seria essa remuneração baixa e débitos? Embora alguns imigrantes fossem contratados com a promessa de remuneração justa, muitos acabavam recebendo salários muito baixos. Além disso, os fazendeiros frequentemente descontavam despesas como alimentação, moradia e transporte, que reduzia ainda mais o rendimento. Isso resultava em um ciclo de endividamento, onde os trabalhadores se viam forçados a permanecer nas fazendas para saldar suas dívidas, limitando a sua mobilidade e capacidade de buscar melhores oportunidades. A falta de direitos e proteção legal, na maioria dos casos, os imigrantes não tinham acesso a contratos formais ou uma proteção trabalhista adequada. Isso significava que, em caso de abusos ou exploração, eles não tinham muitos recursos legais para se defender. A ausência de direitos trabalhistas contribuía para um ambiente de vulnerabilidade e submissão. Para ascensão, para poder a pessoa ascender socialmente, era muito limitada também. A oportunidade de ascensão social para os imigrantes eram escassas. Mesmo com as promessas de melhores condições de vida, muitos enfrentavam barreiras significativas para melhorar a sua situação econômica e social. As estruturas de poder nas fazendas eram rigidamente hierárquicas, e os fazendeiros controlavam não apenas os aspectos econômicos, mas também a vida social dos trabalhadores, dificultando a sua mobilidade, sua mobilidade social.
Também a falta de educação e qualificação, né? Então, muitos imigrantes não tinham acesso à educação formal, que limitava suas chances de conseguir um emprego mais qualificado ou oportunidades de negócio. Sem a formação, conhecimento de novas habilidades, eles se viam presos em um emprego de baixa remuneração. A resistência e também protestos, né? Então, a insatisfação com condições de trabalho levou a protestos e greves, onde os imigrantes exigiam melhores salários, condições de trabalho mais justas e o respeito a seus direitos. Embora muitos protestos tenham sido reprimidos, eles apresentavam uma forma aí de resistência também e exploração, né? Então, gente, se a gente for pensar nessa situação dos imigrantes, poderíamos aí dizer, claro, eles eram livres, mas eles eram pessoas livres, mas elas tinham como obrigação trabalhar para aquele dono de fazenda, para aquele fazendeiro, para poder pagar suas dívidas, né? Honrar as suas dívidas. E como na maioria das vezes, eles tinham muita dificuldade a respeito disso. Então, para eles poderem ter algo melhor, era muito dificultoso. Para eles ter algo melhor, tinha muitas barreiras, né, que dificultavam isso. Políticas, né, podemos dizer, políticas públicas, né, que podemos dizer aí a respeito da educação, uma qualificação melhor, era muito difícil para essas pessoas, e elas ficavam à mercê realmente dos fazendeiros, né? Como lá atrás os ex-escravizados dependiam praticamente totalmente aí dos fazendeiros, dos senhores. Aqui também não poderíamos dizer que não era muito diferente, né? Essa situação, infelizmente, aí dos imigrantes. Então, esses fatores contribuíam, então, para uma construção da realidade complexa e também desafiadora para os imigrantes europeus no Brasil, que buscavam uma nova vida, mas frequentemente se deparavam aí com a exploração e a falta de oportunidades reais nesse processo aí social e econômico da época, né? Vamos falar aí agora de um tema aí, do imigrantes e a economia cafeeira. Vamos lá, vamos dar mais uma aprofundada a respeito desse tema, que ele é bem abrangente e ele é muito importante para a gente saber, né, essa construção, né, social, cultural, que os imigrantes também trouxeram aqui para o nosso país, né? Esse desenvolvimento. Então, a expansão da economia cafeeira no Brasil durante o século XIX e início do século XX foi um fato profundamente dependente da mão de obra imigrante, né? Especialmente após a abolição do tráfico de escravizados. E essa dependência se manifestou em diversos aspectos. A substituição da mão de obra escravizada, né, após aí a abolição do tráfico, com a proibição do tráfico de escravizados em 1850, as fazendas de café enfrentaram a escassez de mão de obra e a necessidade de trabalhadores para sustentar a produção cafeeira. Então, o que aconteceu? Levou os fazendeiros a buscar aí alternativas, mão de obra imigrante, né? A imigração, especialmente de italianos e alemães e também japoneses, e a imigração especialmente de italianos e alemães e japoneses, né, foi incentivada para preencher essa lacuna, e os imigrantes, né, passaram a ser vistos como uma solução para a crise de mão de obra após a abolição da escravidão. Então, políticas de incentivo à imigração, tá? Então o governo e os fazendeiros, né, eles colocaram algumas políticas, né, algumas ações para incentivar essa imigração, né?
Então, o governo brasileiro e os proprietários de terra implementaram políticas para atrair imigrantes. Isso incluiu o financiamento da viagem e a oferta de trabalho nas fazendas. Então, o sistema de parceria e colonato, né? Então, os sistemas de parceria e colonato foram desenvolvidos para organizar a chegada dos imigrantes em condições de trabalho, embora frequentemente o sistema resultasse em uma exploração. O impacto também, né, na produção cafeeira, então o aumento da produção, né, com a chegada dos imigrantes, a produção de café no Brasil aumentou significativamente. E o trabalho árduo dos imigrantes ajudou a expandir a área plantada e melhorando aí a produtividade. Então, o desenvolvimento de infraestrutura, né, com a presença dos imigrantes, também impulsionou o desenvolvimento da infraestrutura nas regiões cafeeiras, como estradas, ferrovias, que facilitavam aí o escoamento da produção. A transformação socioeconômica. Então, novas dinâmicas sociais. A imigração alterou a composição demográfica e social das regiões cafeeiras, introduzindo novas culturas, tradições e modos de vida. E isso resultou a uma fusão cultural que impactou a sociedade brasileira. Apesar da contribuição significativa dos imigrantes, muitos enfrentaram dificuldades como condições de trabalho severas e a falta de direitos, né? Levando aí a tensões sociais e conflitos e revoltas. O legado aí da imigração na cultura cafeeira. Então vamos ver. A imigração europeia ajudou a moldar a cultura do café no Brasil. Ele influenciando aí práticas agrícolas, culturais e tradições sociais que persistem até hoje. A economia brasileira e a dependência da mão de obra imigrante estabeleceu as bases para o crescimento econômico do Brasil, tornando um país um dos maiores produtores de café do mundo. Ainda hoje o Brasil tem aí, ele é um dos maiores produtores de café no Brasil nos dias de hoje também, né? Por incrível que pareça, o plantation, né, as plantações de café aqui no Brasil supera aí muitos países. Então, o resumo, né, a mão de obra imigrante foi fundamental para a consolidação da economia cafeira brasileira, permitindo que o país se tornasse um dos principais exportadores de café no cenário mundial, e ao mesmo tempo em que gerou um complexo mosaico social e cultural nas regiões aí produtoras. Falando, né, a respeito também das resistências e conflitos, né, que nós falamos aí algumas apresentações atrás. Então, a resistência dos imigrantes europeus e as condições de exploração nas fazendas de café foi uma resposta significativa às injustiças que enfrentaram e culminou com uma série de graves conflitos no final do século XIX e início do século XX. Então aqui estão alguns pontos principais sobre essas resistências, né? Um dos pontos foi a condição de trabalho, né? A exploração e abuso dos imigrantes muitas vezes enfrentaram jornadas de trabalho exaustivas, baixos salários, condições de vida precária. Muitas vezes as promessas feitas pelos fazendeiros não se concretizavam, resultando a uma dívida acumulada devido ao sistema de parceria. Moradias também, né? Moradias precárias. As habitações oferecidas eram, às vezes, inadequadas e o acesso ao serviço de água potável também
né, e o saneamento. As mobilizações e formação de associações. Então, os imigrantes começaram a se organizar em associações e sindicatos para reivindicar melhores condições de trabalho e salário justo. Essas organizações se tornaram aí fundamentais, né, na luta por direitos. A solidariedade internacional, inspirada por movimentos trabalhistas na Europa, muitos imigrantes trouxeram consigo ideais de solidariedade e luta por direitos que se traduziam em ações coletivas. Greves de trabalhadores, né, várias greves ocorreram em resposta às más condições de trabalho. Uma das mais conhecidas foi a greve de trabalhadores rurais de 1917, que envolveu trabalhadores das plantações de café de São Paulo e Minas Gerais. As reivindicações incluíam melhores salários, redução da jornada de trabalho e melhores condições de vida. Conflitos, né, e repressões, então as greves, frequentemente resultavam em conflitos com os proprietários das fazendas. E as forças de repressão, né, os fazendeiros, com o apoio do governo, muitas vezes responderam a essas ações com violência e repressão, que intensificava as tensões sociais. O impacto e as consequências, né, também, e a conscientização. Então, a resistência dos imigrantes contribuíram para a maior conscientização sobre os direitos dos trabalhadores e a exploração no campo. Esse despertar social levou a uma crescente demanda por reformas e melhores condições de trabalho. Mudanças também na legislação, né? Então as pressões sociais geraram esses conflitos, também influenciaram a legislação trabalhista no Brasil, culminando na criação de leis que buscavam proteger os direitos dos trabalhadores rurais. Deixando aí um legado, né, e as influências desses movimentos. Então, a luta dos imigrantes nas fazendas de café teve um papel importante na formação aí dos movimentos sociais e trabalhistas que emergiram nas décadas seguintes, incluindo as lutas por direitos civis e trabalhistas no Brasil. Falando também da sua diversidade, né, cultural, as mobilizações e os conflitos contribuíram para a formação de uma identidade coletiva entre os imigrantes, promovendo uma mistura de culturas e tradições que enriqueceram a sociedade brasileira. Resumindo tudo isso, né, a resistência dos imigrantes europeus nas fazendas de café foi um fator importante na luta por melhores condições de vida e trabalho no Brasil, resultando em greves e conflitos que não apenas desafiaram a exploração e contribuíram aí para as mudanças sociais e políticas mais amplas no nosso país. E então, gente, qual foi aí a contribuição cultural dos imigrantes aqui no Brasil? Sabemos que foi muitas, né? Então, a imigração europeia para o Brasil, especialmente entre o século XIX e início aí do século XX, trouxeram aí uma rica diversidade cultural que se reflete em várias esferas na vida brasileira. Então, vamos ver aí algumas principais contribuições aí dos imigrantes, né? Temos aí a culinária, né? Então a influência gastronômica. Os imigrantes europeus, particularmente os italianos e alemães, introduziram uma variedade de pratos e ingredientes que se tornaram parte da culinária brasileira. Com massas e pães, né? Os italianos trouxeram aí tradições de fazer massas como macarrão, lasanha, e diferentes tipos de pães, como a ciabatta e o
pão italiano, e que são aí amplamente consumidos hoje no Brasil, né? Doces, sobremesas. As influências europeias também são visíveis em doces como strudel e panetone, que embora tenham origens diferentes, foram adaptados e popularizados no Brasil. Falando um pouco aí da culinária alemã, os imigrantes alemães contribuíram aí com pratos como chucrutes e salsicha, além de bebidas como a cerveja, que se tornou um elemento essencial na cultura de confraternização brasileira. Da arquitetura, né, estilos arquitetônicos, os imigrantes trouxeram consigo estilos arquitetônicos que influenciam as construções de edifícios no Brasil. Casas típicas, né, de madeira, com elementos de arquitetura invernizada e janelas amplas, são legados dos imigrantes europeus, especialmente nas regiões da colonização, como no sul do Brasil, né? Edifícios históricos, como na cidade de São Paulo e Curitiba, é possível encontrar construções que refletem aí a influência possível encontrar também, né? Então, essas influências de estilo europeu, com o neoclássico e a arte deco, incorporada em museus e teatros também e igrejas. Festividades, né, tradicionais, aí, festas tradicionais, também os imigrantes trouxeram uma variedade de festivais e celebrações que são integrados no calendário cultural brasileiro. Festas da colônia, né, muitas comunidades, festas em homenagem a tradições de festas de São João, que combinam com elementos da cultura nordestina, com influência das tradições europeias. O Oktoberfest, né, a festa que tem as suas raízes alemãs, e celebra aí várias cidades brasileiras, como Blumenau, que se tornou um marco cultural, promovendo aí a culinária e músicas alemãs. O carnaval e o folclore também, né, tem uma contribuição aí dos imigrantes. A música, danças trazidas pelos imigrantes também se integraram no carnaval, contribuíram para a diversidade de ritmos e manifestações culturais, como a polca e a valsa. A integração dos imigrantes na sociedade brasileira, especialmente durante o século XIX e início do século XX, foi um processo marcado por desafios e dificuldades. Embora os imigrantes tenham contribuído significativamente para a cultura e a economia do país, muitos enfrentaram discriminação e exclusão social. Então, vamos falar aí a respeito, né, algum desses processos, né, que aconteceram. Então, a estigmação dos imigrantes, especialmente de origem não europeia, frequentemente eram vistos com desconfiança e preconceito. Os imigrantes italianos e alemães, por exemplo, enfrentavam estigmas que retratavam aí como inferiores ou indesejáveis, especialmente durante o período da crise econômica e os conflitos internacionais. Estereótipos, né, negativos, como a percepção negativa de certas nacionalidades, muitas vezes resultava em estereótipos que dificultavam aí a aceitação social. Isso era especialmente verdadeiro para os imigrantes que não se encaixavam nas normas culturais da elite dominante. A segregação social, né, muitos imigrantes eram forçados a viver em condições precárias em áreas segregadas. As comunidades imigrantes frequentemente se formavam em bairros isolados e que dificultavam aí a interação com a sociedade local. Os imigrantes muitas vezes eram relegados, né, a empregos de baixa remuneração
e de alta carga de trabalho, como nas fazendas de café. A falta de oportunidade para a ascensão social limitava aí a mobilidade dos imigrantes. Então, a preservação de tradições, né, apesar das dificuldades, muitos imigrantes esforçaram-se para preservar suas tradições culturais, formando comunidades unidas em torno de suas identidades étnicas, e isso resultou um rico mosaico cultural, mas também em tensões com a cultura predominante, né? Então, esses conflitos culturais, né? Então, as diferenças culturais frequentemente levaram conflitos com os imigrantes, sendo pressionados a se adaptar às normas brasileiras, enquanto lutavam para manter as suas próprias identidades. Então, essa integração, nesse processo todo, foi gradual, né? Então, o processo de adoção, né? Com o tempo, a segunda e terceira geração dos imigrantes começaram a se integrar plenamente na sociedade brasileira, muitas vezes abandonando práticas culturais de seus antepassados em busca da aceitação e oportunidades. A luta por direitos trabalhistas e sociais também ajudou a unir os imigrantes, levando aí a formação de sindicatos e movimentos sociais, buscando melhores condições de vida e trabalho. Contribuições aí também, reconhecimentos, né, tiveram aí para a sociedade. Então, apesar das dificuldades, os imigrantes fizeram contribuições significativas em várias áreas, incluindo a agricultura, a indústria e a cultura. Então, com o tempo, seu trabalho, suas tradições foram reconhecidas e incorporadas à identidade nacional. Então, um reconhecimento cultural também, né? A valorização da tradição de imigrantes, como festivais culinários, ajudou a promover com maior aceitação, a reconhecer aí a diversidade cultural como parte aí da identidade brasileira. Agora, com muitos desafios também, né, nos dias de hoje, então, continuamente, a continuidade da discriminação, embora muitas comunidades imigrantes tenham se integrados com sucesso, a discriminação e a exclusão social continuam a ser problemas para certos grupos, especialmente imigrantes recentes de origens não europeias. Então, com políticas aí de inclusão, o Brasil tem buscado implementar políticas de inclusão e que provaram que também promovam, né, a diversidade e combatam a discriminação mais eficaz dessas políticas, né? E a integração dos imigrantes na sociedade brasileira foi um processo lento, complexo e que envolveu aí a discriminação, luta, mas também muita resiliência. A diversidade resultante desta integração, embora inicialmente desafiadora, enriqueceu a cultura brasileira e continua a moldar a identidade nacional. Então, com o tempo, as contribuições dos imigrantes foram cada vez mais reconhecidas e celebradas, levando uma sociedade mais plural e diversificada. Então, terminando aí, falando aí, dando uma ênfase aí maior, então a imigração europeia desempenhou aí um papel fundamental na transformação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a formação de uma sociedade diversificada. Embora tenha trazido avanços significativos, também apresentou
desafios que moldaram aí a experiência dos imigrantes e o caráter da sociedade brasileira. O legado dessa imigração é evidente na cultura, na economia, na dinâmica social do Brasil, até os dias de hoje. Chegamos ao final da nossa aula sobre a imigração europeia no Brasil. Vimos como esses imigrantes que fugiram de crises em suas terras natais e como a pobreza na Itália e a instabilidade social na Alemanha tornaram-se peças fundamentais da economia cafeeira do país. Ao mesmo tempo, eles enfrentaram desafios imensos, como as condições de trabalho precárias e a dificuldade de adaptação ao novo ambiente. Refletimos sobre como a Lei de Terras de 1850 e os sistemas de parceria e colonato moldaram a vida desses trabalhadores. Apesar das dificuldades, suas experiências contribuíram e foram essenciais para a cultura que hoje se caracteriza no Brasil, enriquecendo nossas tradições culinárias e festividades. É importante lembrar que a história dos imigrantes é também a história de um país em constante transformação, onde cada um traz as suas tradições e saberes que enriqueceram a identidade nacional. Espero que essa análise tenha despertado em vocês a curiosidade sobre como as interações entre diferentes culturas continuam a moldar a nossa sociedade. Agradecemos por todos pela atenção e participação ativa. Até a próxima aula. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Da lontano sono venuto, da terre distanti. Di longe eu vim de terras distanti. Italiano con sogni in valigia e paura costante. Com sonhos na mala e medo constante. Il vento soffiava storie di dolore. O vento soprava histórias de dor. Ma continuavo a cercare l'amore. Mas eu seguia em busca de amor. Strade incrociate nel mare della speranza. Caminhos cruzados no mar da esperança. Guardi perduti, ma c'è una danza. Olhares perdidos, mas há uma dança. Di tutti i colori, di tutte le nazioni. De todas as cores, de todas as nações. E siamo semi in nuove canzoni. Somos sementes em novas canções. Ho lasciato indietro ciò che non ci stava. Deixei pra trás o que não cabia. La casa, la famiglia, la vecchia allegria. O lar, a famiglia, a velha alegria. Su una barca stretta, un nuovo destino. Num barco apertado, um novo destino. Nelle mani il sudore di un lungo cammino. Nas mãos o suor Di un lungo cammino. Strade incrociate nel mare della speranza. Caminhos cruzados no mar da esperança. Guardi perduti, ma c'è una danza. Olhares perdidos, mas há uma dança. Di tutti i colori, di tutte le nazioni. De todas as cores, de todas as nações. E siamo semi in nuove canzoni. Somos sementes em novas canções. E le storie che raccontiamo, E as histórias que contamos, italiano, risvegliano nel vento e nel suolo. ecoam no vento e no chão. Siamo molti in un solo
canto, somos muitos em um só canto. Costruiamo il domani con il cuore, construindo amanhã com o coração. Strade incrociate nel mare della speranza, Caminhos cruzados no mar da esperança. sguardi perduti, ma c'è una danza. Olhares perdidos, mas há uma dança. Di tutti i colori, De tutte le nazioni, de todas as cores, de todas as nações. e Siamo semi in nuove canzoni, somos sementes em novas canções.